Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 216 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema de hoje é Direito Ambiental número 4, quarta edição acerca do tema. Antes de começar, aquele convite de sempre, não deixe de nos seguir, seja no nosso canal no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade. E aquele convite mais importante, acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, um material semanalmente atualizado com tudo que você precisa para um estudo completo e atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Conheça também o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a organizar os teus estudos de uma forma super estratégica e focada na sua realidade, sem dependência de coach, de cursinho, de mentor, de nada disso, você com você mesmo, aprendendo a traçar as melhores estratégias. E por último, você também conhece a Editora Integrada, essa editora que é uma parceira do concurseiro e que vai te ajudar até mesmo na prova de títulos. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. A competência interna das seções do STJ no tocante ao julgamento de ações de responsabilidade civil decorrente de dano ao meio ambiente é aferida pela análise da natureza da relação jurídica litigiosa e dos conceitos de macrobem e microbem. Assim, atribui-se à segunda seção os feitos de pleito reparatório vinculado ao microbem ambiental, ou seja, a salvaguarda de direitos individualmente considerados de natureza iminentemente privada, sem a responsabilização do Estado ou nos quais a restauração do meio ambiente de forma global não seja a pretensão principal. Nesse caso é o macrobem. Então, gente, aqui uma tese que eu não tecerei maiores comentários, porque é uma tese que trata basicamente sobre uma competência interna do STJ, a competência da segunda seção do STJ, para tratar dessas questões de direito ambiental que são mais individuais. Então, basicamente, é aquela pretensão indenizatória decorrente do dano ambiental, é o tal do microbem. Então, diferencia-se aqui do macrobem, que, segundo essa terminologia, é aquele dever de restauração do meio ambiente de forma global. Então, basicamente, o que se determina nessa tese é que aquelas ações que tratem sobre o direito ambiental, mas sob uma ótica mais individual, essas ações são de competência da segunda seção do STJ. As teses 2, 3 e 4 serão analisadas conjuntamente. Tese 2. A Justiça Federal é competente para processar e julgar os crimes ambientais quando houver evidente interesse da União e suas autarquias ou empresas públicas federais. Tese 3. A atividade fiscalizatória exercida pela autarquia federal não é suficiente para fixar a competência federal, pois é imprescindível a demonstração do interesse direto e específico da União no crime sob apuração. Tese 4. A competência para processar e julgar o crime de pesca proibida em rio interestadual somente será da Justiça Federal se os danos ambientais decorrentes da conduta produzirem efeitos além do local em que praticado o ato, ou seja, em âmbito regional ou nacional. Então, vamos lá, gente. Onde está a competência da Justiça Federal na Constituição Federal? Está lá no artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as convenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. O que a gente pega de relevante aqui nesse inciso? Primeiro ponto, Justiça Federal não julga contravenção.
Esse é um ponto importantíssimo. Segundo ponto, vai ser ressalvada a competência quando houver uma competência mais especializada. Então, por exemplo, da Justiça Militar ou da Justiça Eleitoral. Terceiro ponto, que a Justiça Federal vai julgar os crimes políticos e crimes comuns praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. E aí vem a questão: quando um crime ambiental será de competência da Justiça Federal? E aí o primeiro ponto já está respondido pela literalidade da lei. Quando esse crime ambiental for praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. O primeiro ponto é esse. E é isso também que a jurisprudência diz. Então, no informativo 780 do STJ, por exemplo, a terceira seção trouxe uma decisão exatamente nesse sentido, que para que haja a competência da Justiça Federal é necessário que, no caso concreto, exista evidente interesse da União. E aí, naquele caso concreto específico, entendeu-se que não havia interesse da União, porque a mera inserção de dados falsos em sistema de dados federais, por si só, não fixa a competência da Justiça Federal. Mais na frente eu vou até comentar esse julgado fazendo um distinguish. Vamos chegar lá. Mas, por enquanto, vamos reler aqui a tese 2. A Justiça Federal é competente para processar e julgar os crimes ambientais quando houver evidente interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas federais. Vamos avançar para o segundo ponto. A mera atividade fiscalizatória, ela atrai a competência da Justiça Federal? Não, não atrai. Então, você não pode dizer simplesmente, foi fiscalizado pelo IBAMA. Foi o IBAMA que verificou a existência do crime, logo, competência da Justiça Federal. É assim? Não, gente. Não é assim. Não é possível fazer essa afirmação. Então, é necessário verificar o quê? Interesse. Tem interesse da União na causa? Tem. Então, é a Justiça Federal. Por exemplo, eu trouxe aqui o conflito de competência 187958 do DF. Nesse caso concreto, foi um crime ambiental praticado em unidade de conservação instituída pela União e administrada pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, nesse caso, se entendeu, o crime aqui foi praticado em uma unidade de conservação que foi instituída pela União e administrada pelo ICMBio. Então, nesse caso, competência da Justiça Federal. Outro exemplo, caso Brumadinho. Nesse caso, se entendeu que houve uma lesão específica ao Departamento Nacional de Produção Mineral e, por isso, competência da Justiça Federal. Outro caso, aqui no agravo regimental, no conflito de competência número 158326. Tratou-se aqui de uma conduta criminosa de comércio ilegal de madeira e inserção irregular de dados falsos no Cisflora, que teria contado com a participação de funcionário do IBAMA e desregulado o registro de estoque da autarquia federal. Esse aqui é o caso que eu falei que ia fazer um distinguish em relação àquele primeiro caso, porque veja só a diferença. Lá naquele primeiro caso que eu disse para vocês, que foi o conflito de competência 193.250 de Goiás, saiu no informativo 780. E naquela oportunidade muito recente, de maio agora o julgado, o STJ entendeu que a simples inserção de dado falso em sistema de registro federal não atrai a competência da Justiça Federal. Mas aqui, nessa outra situação, que foi um julgado também recente, do ano de 2021, o STJ entendeu que houve uma inserção de dado falso no Cisflora, mas que, veja só a peculiaridade, houve aqui uma participação de funcionário do IBAMA e houve uma desregulação do registro de estoque dessa autarquia. Então, você atingiu a autarquia, tanto por ter servidores da autarquia cometendo o ilícito junto, quanto pela questão da desregulação do estoque da autarquia federal. Então, aqui nesse caso, tem competência da Justiça Federal.
Já no caso da simples inserção de dado falso para conseguir um documento ali que é indevido, nesse caso não se tem automaticamente a competência da Justiça Federal. Então vamos reler aqui a tese 3. A atividade fiscalizatória exercida pela autarquia federal não é suficiente para fixar a competência federal, pois é imprescindível a demonstração do interesse direto e específico da União no crime sob a apuração. E o próximo ponto aqui, tese 4, trata sobre a competência para julgar o crime decorrente da pesca ilegal, pesca proibida, em rio interestadual. Aí você pergunta, a pesca proibida foi no rio interestadual, e a competência automaticamente da Justiça Federal? Não, não é. Por quê? Porque você vai ter que verificar qual é a extensão do dano. Se for um dano com reflexo meramente local, a competência vai ser da Justiça Estadual. Exemplo, conflito de competência 170.310 do Estado de Alagoas, julgado no ano de 2021. Naquele caso concreto, foi pescado um total de 12,6 quilos de peixes com utilização de rede. Uma pesca ilegal de 12 quilos de peixe tem reflexo local ou nacional? Local, né, gente? Com certeza não é regional nem nacional. Então, aqui, um bom exemplo de um caso concreto em que a competência será da Justiça Estadual. Outro caso concreto muito parecido, conflito de competência 152.534 de São Paulo, mesma ratio decidente aqui desse primeiro conflito de competência. Então, vamos reler aqui a tese 4. A competência para processar e julgar o crime de pesca proibida em rio interestadual somente será da Justiça Federal se os danos ambientais decorrentes da conduta produzirem reflexos além do local em que praticado o delito, ou seja, em âmbito regional ou nacional. As teses 5 e 6 serão analisadas conjuntamente. Tese 5, a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Tese 6, a aplicação de penalidade administrativa ambiental deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, que requer a presença do elemento subjetivo da conduta transgressora e a existência do nexo causal entre a conduta e o dano. Certo, vamos aqui fazer uma diferenciação que é fundamental. A responsabilidade civil por dano ambiental, ela é de natureza objetiva. O que isso significa? Que para que haja responsabilidade civil por dano ambiental, é desnecessária a demonstração de dolo ou de culpa. Então, houve conduta, nexo de causalidade em dano, responsável. Onde é que está isso? No artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Então, responsabilidade aqui independe de culpa. Mas, gente, quando se causa um dano ambiental, existe a tríplice responsabilidade. Ela pode ser civil, ela pode ser administrativa ou penal, e podem ser cumulativas. Inclusive, gente, para pessoa jurídica, né? Porque pessoa jurídica pode ser criminalmente imputada em caso de dano ambiental. Veja só que peculiaridade, uma condenação penal em face de uma empresa. Mas, gente, o pressuposto da responsabilidade administrativa e da responsabilidade penal é totalmente diferente do pressuposto para uma responsabilidade civil. Não existe responsabilidade penal objetiva. Gente, responsabilidade penal objetiva é o tal do direito penal do inimigo. Isso não existe no direito brasileiro. Responsabilidade penal, ela necessita de dolo ou de culpa.
E a responsabilidade administrativa? Mesma coisa, gente. Mesma lógica. Responsabilidade administrativa, ela é de natureza subjetiva. Você não aplica uma multa, você não aplica uma sanção administrativa sem existir dolo ou culpa. Você pode até ser condenado a indenizar. Responsabilidade civil, sem dolo e sem culpa. Por quê? Porque é de natureza objetiva. Mas responsabilidade administrativa e penal, necessariamente de natureza subjetiva. E o embasamento legal aqui vai ser o artigo 14 da Lei 6938, que vai determinar exatamente que, sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. Aí traz quais são as medidas administrativas aplicadas. Mas veja que aqui não fala em nenhum momento em desnecessidade de verificação de dolo ou de culpa. Então vamos reler aqui as teses. Tese 5. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Tese 6. A aplicação de penalidade administrativa ambiental deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, que requer a presença do elemento subjetivo da conduta transgressora e a existência de nexo causal entre a conduta e o dano. As teses 7 e 8 serão conjuntamente analisadas. Tese 7. É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais independentes da persecução penal concomitante da pessoa física que a represente. Logo, não incide a teoria da dupla imputação. Tese 8. Nos crimes ambientais, é possível responsabilizar por conduta omissiva gerentes e administradores da pessoa jurídica que, tendo conhecimento da conduta criminosa e com poder de impedi-la, não fizeram. Gente, primeiro ponto, já conversamos sobre isso nas teses anteriores, mas no direito ambiental existe uma peculiaridade que é a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica. Olha só que interessante, a pessoa jurídica pode ser penalmente responsabilizada. Onde é que está isso? Lá na Lei de Crimes Ambientais, Lei número 9605 de 98, artigo 3º, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, veja só, é possível punir a pessoa jurídica, inclusive penalmente, e essa punição não afasta a possibilidade de punição também das pessoas físicas que foram coautoras, partícipes, etc. Certo. Mas aí surgiu uma teoria chamada teoria da dupla imputação. Vamos lá, imputação é um conceito jurídico que se refere à atribuição de responsabilidade criminal a uma pessoa por um determinado ato. Então, na Lei de Crimes Ambientais, a imputação ocorre quando a pessoa é responsabilizada legalmente por cometer uma infração ambiental, certo? E por que dupla imputação? Porque para essa teoria, para que a pessoa jurídica seja responsabilizada, é necessário que concomitantemente haja a responsabilização da pessoa física responsável pelo dano ambiental. Por isso que é a teoria da dupla imputação. Então, para essa teoria, você não pode responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica sozinha. Tem que responsabilizar junto, necessariamente, a pessoa física. E aí, nós já vimos que o artigo 3º, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais, diz que é possível essa responsabilização conjunta. Mas ser possível é sinônimo de ser necessário? Não é, né, gente?
o direito brasileiro não aceita a teoria da dupla imputação. Então, é possível a responsabilização individual, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Não é necessária a dupla imputação, embora ela seja possível. Segundo ponto, gente, é a relevância da omissão no direito penal ambiental. Então, o administrador, que ele atua de forma omissiva, ou seja, ele tem conhecimento da lesão e ele não faz nada para impedir, ele tem responsabilidade, seja ele um diretor, um administrador, um membro de conselho, um membro de órgão técnico, auditor, um gerente, enfim. Se ele tem conhecimento da conduta criminosa e ele, podendo fazer algo para impedir, não fez, ele é responsável. Nesse sentido, por exemplo, o HC 388-874 do Estado do Pará, que foi julgado em 2019 pela 6ª Turma do STJ, dentre vários outros exemplos. Então, gente, dito de outra forma, a omissão ela é penalmente relevante sim, quando esse indivíduo poderia ter agido para evitar o resultado. Então, vamos reler aqui as teses 7 e 8. Tese 7, é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por crime ambiental, independentemente da persecução penal concomitante da pessoa física que a represente, logo não incide a teoria da dupla imputação. E tese 8, nos crimes ambientais é possível responsabilizar por conduta omissiva gerentes e administradores da pessoa física que, tendo conhecimento da conduta criminosa e com poder de impedi-la, não o fizeram. Tese 9. Diante da omissão da Lei 9605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, aplica-se subsidiariamente as regras do Código Penal aos prazos prescricionais dos delitos ambientais cometidos por pessoa jurídica. Então, gente, aqui uma tese muito simples. O Código Penal ele é aplicado subsidiariamente no âmbito da Lei de Crimes Ambientais. Então, a Lei de Crimes Ambientais não traz nenhuma previsão acerca de prescrição, não traz prazos prescricionais. E aí, o que isso significa? Isso significa que o Código Penal será aplicado de forma subsidiária. Então, para você saber qual é o prazo prescricional de um crime ambiental, você vai lá no artigo 109 do Código Penal. E aí você verifica qual é a pena máxima abstratamente e você, de acordo com isso, vai verificar se a prescrição é de 3 a 20 anos, de acordo com a pena máxima, conforme está lá no artigo 109. Então, gente, tese muito simples, tese 9. Diante da omissão da Lei de Crimes Ambientais, aplica-se subsidiariamente aos prazos prescricionais dos delitos ambientais cometidos por pessoa jurídica. Tese 10. O termo inicial do prazo prescricional para a propositura da ação de indenização em razão do desenvolvimento de doença grave decorrente de dano ambiental é a data da ciência inequívoca dos efeitos danosos à saúde. E aí, gente, temos aqui uma aplicação da teoria da accionata. Trouxe aqui um caso concreto adaptado. Vamos lá. A empresa X contaminou o solo e as águas subterrâneas da cidade de Bacurau, em decorrência dos produtos tóxicos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores, o que foi noticiado no ano de 2005 pela mídia e pela própria empresa. Então, a empresa X contaminou o solo lá da cidade de Bacurau no ano de 2005. Foi noticiado, tudo certo. Desde então, o Enzo, que é uma criança residente na cidade, vem apresentando problemas de saúde. Mas só 5 anos depois, então só no ano de 2010, quando o seu quadro clínico já estava muito grave, é que foi possível constatar de forma inequívoca que o comprometimento do seu fígado ele era relacionado com a grave exposição à substância dioxina, que foi exatamente aquela substância que foi liberada pela empresa X. E aí os pais de Enzo propuseram ação indenizatória em face da empresa X e essa, por sua vez, se defendeu afirmando que a pretensão estava prescrita. E aí pergunta-se, houve prescrição? Primeiro ponto, gente. Qual é o prazo prescricional?
o prazo prescricional é de 3 anos, nesses casos de lesão ao meio ambiente. Segundo ponto, qual é o termo inicial? Porque se o termo inicial for a data do fato ou a data do conhecimento do fato, necessariamente já estará prescrito, já que o fato foi em 2005, em 2005 mesmo houve amplo noticiamento pela mídia, pela própria empresa, então no ano de 2008 já estaria ali prescrito. Acontece, gente, que nesse caso concreto se aplicou a teoria da accionata, que determina que a pretensão surge no momento em que existe o conhecimento inequívoco acerca do fato. Então, nesse caso concreto, a criança ela vinha se sentindo mal, estava doente, mas não tinha como ligar uma coisa à outra propriamente. Quando que foi possível ligar uma coisa à outra? Quando se conseguiu um diagnóstico da situação dele, percebeu-se um problema no fígado e percebeu-se de forma inequívoca que era decorrente de uma exposição à substância dioxina. Isso só aconteceu no ano de 2010. Só no ano de 2010 é que essa criança recebeu esse laudo médico, é que foi possível verificar, sem sombra de dúvidas, que aquela contaminação foi o motivo pelo qual o Enzo ficou doente. Então, quando surgiu a pretensão? No ano de 2010, a aplicação aqui da teoria da accionata, a pretensão só surge com a ciência inequívoca dos efeitos danosos à saúde. Então, nesse caso, não houve prescrição. Como é que ficou aqui a tese 10? O termo inicial do prazo prescricional para a propositura da ação de indenização em razão do desenvolvimento de doença grave decorrente de dano ambiental é a data da ciência inequívoca dos efeitos danosos à saúde. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Não deixe de acessar nosso site legislaçãointegrada.com.br. Vem conhecer o Clube da Lei, que te dá acesso a esses materiais atualizadíssimos, super completos de lei seca e jurisprudência. Tenho certeza que vamos contribuir para um estudo mais organizado, atualizado e completo de lei seca e jurisprudência, que será fundamental para a sua aprovação. Conhece também o mapa do aprovado, com certeza ele vai ajudar muito no momento de organizar todas as etapas do teu estudo de uma forma estratégica e com muita autonomia. E conhece também a editora integrada, que vai te ajudar muito na hora de pontuar nos títulos. É muito importante ter publicação e é muito bom que essa publicação possa ser feita por uma editora que trabalha com ética, que está interessada no seu melhor interesse, no seu objetivo e que com certeza vai ser uma grande parceira. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a vocês que ouviram até o final e aguardo vocês no nosso próximo podcast. Até lá!